Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da série Conselho de Mulheres, uma iniciativa do CRA São Paulo e da WCD Brasil para debater a importância da ampliação da participação feminina em cargos de liderança, principalmente nos conselhos de administração aqui no Brasil e no mundo como um todo. Bom, eu tenho o prazer de receber hoje a Cristina Penteado, que é diretora executiva e head no Brasil da Blue Like Knowledge Sustainable Capital, uma organização europeia voltada a investimentos de impacto e sustentáveis em mercados emergentes. A Cristina também possui mais de 20 anos de experiência em investimentos alternativos, além de banco de investimento, planejamento estratégico e M&A corporativo. Bom, a Cristina faz parte de conselhos de empresas que são investidas pela Blue Like Orange, além do conselho deliberativo da ABV Cap. Tenho o prazer de recebê-la. Tudo bem, Cristina? Seja bem-vinda. Obrigada, Maria Rita, também agradecer ao CRA e à WCD, é um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Bom, para a gente iniciar, conta pra gente como surgiu, o convite para você participar do seu primeiro conselho e como é que você estava se sentindo na época? Se sentia preparada para assumir essa responsabilidade? No meu caso, acho que foi uma progressão natural da carreira, né? Como eu trabalho em investimentos alternativos de longo prazo desde 2004, nós trabalhamos com empresas investidas de longo prazo, investimentos de 5, 6, até 10 anos eventualmente. E o nosso trabalho como investidor vai muito mais do que aportar capital. Nós temos que acompanhar as investidas, apoiar em diversas iniciativas de crescimento, criação de valor, transformação organizacional. E é natural que fundos relevantes tenham participações acionárias e eventualmente nomeiem executivos da própria gestora e ou independentes para fazer parte do conselho. No meu caso, eu tive a oportunidade, acho que ao longo da minha carreira, no início, sendo mais jovem, de poder participar como observadora de conselho e já atuar e estar muito próxima das investidas. Então, é um caminho muito mais natural de você se sentir confortável, mas ao mesmo tempo, acho que você tem que estar up to the job, como a gente fala, né? Então, obviamente, tem muitos executivos e você é eleito, dentre os membros da gestora, escolhido para estar, assim, a pessoa que representa o fundo no dia a dia, no conselho daquela investida. Então, para mim, foi um movimento, eu acho que natural da minha carreira. Um movimento que eu ainda era bem jovem, na verdade, relativamente a todos os membros do conselho. Nunca, nos conselhos que eu trabalhei até hoje, eu acho que agora, hoje em conselhos eu vejo algumas mulheres, mas normalmente eram só homens. Então, tinha duas, acho que grandes barreiras, muito mais jovem e ser mulher. Mas o fato, acho que como conselheiro, a gente tem que pensar muito no seu perfil e o que você pretende agregar. O conselheiro não precisa saber tudo, precisa ter as suas fortalezas. E cada conselheiro, seja mulher, seja homem, seja qualquer outro perfil, ele tem que ter algumas qualidades, né, que ele realmente tem um diferencial para compor aquele conselho. Então, para mim, o conselho tem que ser meritocrático, tem que ter diversidade e tem que ter capacitação. No meu caso, eu me sentia muito confortável com qual era o meu papel. Porque eu já trabalhava no setor há muitos anos e sabia muito bem qual era o meu papel. Meu papel não era saber mais que o executivo no dia a dia operacional da companhia. Meu papel era pensar sobre estrutura de capital, sobre como alavancar a companhia, criação de valor, outras agendas que não são as agendas operacionais. Não que eu não aprendesse, acho que a gente está sempre aprendendo, claro. Mas acho que por isso que eu me senti confortável, apesar de, óbvio, daquele friozinho na barriga na primeira vez. Quantos anos já como conselheira? Meu primeiro conselho foi em 2007. Então já faz bastante tempo. E eu acho que é interessante dar talvez um privilégio e não necessariamente decidido dessa maneira. Eu sempre trabalhei em gestoras com abordagem muito diversa do ponto de vista setorial. O que faz com que você seja uma pessoa adaptável. Porque todos os negócios têm as suas particularidades, as suas especificidades também, você precisa entender muito da parte técnica do negócio, mas tem muitos aspectos que são, digamos, universais. E quando a gente fala de investimentos de longo prazo, de private equity, venture capital ou mezanino, qualquer investimento de longo prazo, você tem uma agenda muito transformadora do negócio. E para isso você tem alavancas que são comuns. E uma grande alavanca de todo o negócio são as pessoas também. Então, os nossos investimentos, eles transformam as companhias, e identificar talentos e promover e fazer essa transformação organizacional, além de outras várias frentes, eu acho que é um trabalho que exige a capacidade de entender não só o negócio-chave, como também o perfil de
recurso humano que você tem na empresa para poder fazer com que ela chegue nesse novo patamar. Sem esse recurso humano, não se chega em lugar nenhum, né? E acho que é um aspecto relevante e muito importante para qualquer gestor que queira criar valor. Inclusive, acho que parte da minha próxima pergunta você já respondeu, mas eu gostaria de saber como executivas, né, como você, podem se juntar para dar mais protagonismo para as mulheres, principalmente em cargos de liderança, até nesse olhar muito voltado a talentos, à gestão de pessoas. Como é que você vê isso? Acho que tem algumas frentes, né? Acho que a primeira coisa é ter exemplos. Existe sim, e ao longo da minha carreira, no segmento que eu trabalho em particular, é um dos mais masculinos ainda dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro é bastante masculino, né? E o segmento de capital de risco, longo prazo, é conhecidamente no mundo como um dos mais masculinos. Tem até, depois eu vou até dar umas dicas aqui de algumas histórias interessantes, mas enfim. Então, acho que tem a questão de que eu, por exemplo, ao longo da minha carreira, eu não tive exemplos. Eu nunca olhei para cima ao longo da minha carreira e vi mulheres. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca achei que eu não pudesse estar lá. Então, tem uma combinação de talvez ser otimista, ou ser confiante, ou tomar risco, mas eu nunca tive esse exemplo. Então, acho que falta, sim, exemplo. O exemplo ajuda muito, porque existe muita questão de espelhamento, para você se sentir confortável no ambiente. E não posso dizer que eu sempre tive em situações confortáveis, mas assim, lidei com o desconforto, né? Então tem essa questão, acho, de você ter espelho, ter exemplos, mas você também fazer algo ativamente para criar oportunidades. É natural que no ambiente onde domina um certo perfil, busque-se semelhantes. E buscar semelhantes é o mais confortável, é o seu network, é o seu dia a dia, com quem você convive. Sair dessa zona de conforto não é natural para o ser humano, seja ele homem, seja mulher, seja ele qualquer outra diversidade. É natural que você busque aquilo que você se sente confortável e que tem uma empatia natural. Então, eu acho que existir uma intencionalidade de recrutamento, de capacitação e uma rede de apoio é muito importante. Então, acho que nas empresas tem que ter, de fato, políticas. Sim. Que pelo menos crie isso como algo formal dentro de um processo, mas eu também sou muito cautelosa porque uma preocupação que eu sempre tive ao longo da minha carreira, e eu acho que todas as mulheres têm, eu não gostaria de estar num lugar só por ser mulher. Para mim, o primeiro critério é meritocrático, né? E tem que ser meritocrático. Mas o que eu acho que a gente tem que dar é a oportunidade legítima das mulheres participarem do processo. Bacana, isso mesmo. Não adianta só ter a iniciativa, mas não ser genuína, né? Exato. Tá bonito no relatório anual da companhia, né, nas histórias, e pegar um exemplo e ficar ilustrando aquela pessoa quando você olha na organização e não vê a transformação. Sim. É um fato relevante, que acho que vocês devem ter estatísticas muito boas sobre isso também, e já na minha época, quando eu fiz administração, eu já percebia, o percentual de mulheres na faculdade de administração já é bem alto. E hoje eu tenho certeza que é pelo menos metade ou até mais, né? Pelo menos na minha experiência quando eu fiz GV. Então não é um problema de capacitação num primeiro nível, né? Mas aí quando você começa já no mercado financeiro, né? As mulheres que ingressam no mercado financeiro ainda tem eu diria, próxima de uma paridade ou bastante mais próxima de uma paridade. Onde começa a mudar é quando a carreira vai progredindo. Aí tem diversos fatores que a gente pode comentar aqui mais pra frente, mas eu acho que aí começa o gargalo. E a gente pode falar, eu não acho que é na capacitação, não acho que é num primeiro nível. Às vezes até tem mais mulheres do que homens, porque as mulheres são bastante determinadas, maduras, resilientes, né? Mas isso começa, o funil fica estreito à medida que você progride na carreira. Aproveitando que você falou que se formou em administração pela FGV, você também é formado em biologia pela USP, fez pós-graduação em administração na Universidade de Chicago. Eu gostaria de saber como a administração chegou até você, uma vez que você já era formado em biologia. Podia dizer que foi planejado, mas foi um acidente. Eu na verdade, sempre fui movida por conhecimento, desafio. Eu nunca tive para mim, o conhecimento e poder ter um desafio intelectual era o que me movia, o que me move, na verdade, até hoje, até por isso que eu acho que eu faço o que eu faço, que exige várias habilidades, não é uma carreira tão linear, né, do ponto de vista de habilidades. Quando eu fiz biologia, eu queria seguir carreira científica.
pesquisa básica, aquela carreira tradicional de ciência, que eu via um benefício maior para a sociedade, tinha uma motivação do desafio intelectual, etc. A realidade de ciência é fascinante, mas também bastante, eu acho que, às vezes, frustrante pela dinâmica. É solitária, é muito especializada, e apesar de eu gostar muito de ciência, como carreira, eu me via um pouco limitada. Eu gostava mais de estar com pessoas, gostava mais de poder migrar sobre diversos assuntos, de ter mais agilidade no dia a dia. A ciência realmente ela tem um processo de pesquisa muito lento, né, e extremamente especializado. Sem saber o que fazer, pensei, o que eu poderia fazer, já que eu não vou seguir uma carreira científica? E para mim a administração abria portas. Eu não precisava escolher um determinado, porque eu fiz biologia, uma carreira muito especializada, fiz estágio com bolsa da FAPESP em bioquímica, numa área extremamente especializada, então você vai se especializando, né? Cada vez mais estreito e quase ninguém consegue conversar com você sobre o que você faz, a não ser o seu orientador, mesmo no mesmo laboratório, né? Que eu estava na USP, você não consegue falar com as outras pessoas sobre o que você faz. Eu falei, bom, eu gosto de raciocínio lógico, eu gosto de pensar, eu quero poder ter opções na vida. E a administração me deu isso. Entrei na administração sem ter uma meta, eu quero fazer no mercado financeiro, recursos humanos, marketing ou qualquer outra coisa. Eu acho que a formação em ciência é uma formação muito quantitativa e analítica. Poucas pessoas fazem associação entre biologista, trabalho no mercado financeiro, mas para mim foi natural. Entrando em administração, gostei de várias áreas, não tinha necessariamente uma predileção, mas para mim contabilidade, finanças, a parte quantitativa, ela foi algo natural. E daí que foi essa minha trajetória profissional, mas ela não foi planejada, ela foi acidente. Fico muito feliz em ter feito administração, porque me deu a opcionalidade e poder me encontrar profissionalmente. Ai, que bom. Bom, Cristina, a gente sabe que é fundamental o papel dos conselhos nesse processo que a gente está vivendo de transformação das empresas, né? A gente vê a discussão, o capitalismo mais consciente, a gente vê um posicionamento dos consumidores mais exigentes, né? Querendo realmente um posicionamento mais social, mais ambiental. Na sua opinião, como é que os conselhos podem fortalecer esse capitalismo mais sustentável? Eu peguei até um termo aqui, investimentos sustentáveis, né? Qual a importância, a relação desse conceito, nesse processo que eu estou te falando, as empresas terem lucro, mas também serem sustentáveis, provocar impactos positivos? Eu acho que a gente tem uma transformação em países diferentes, em momentos diferentes também, mas de uma sociedade que não está voltada mais só para o lucro do curto prazo. O que é conhecido como capitalismo voltado para o acionista, para o lucro do longo prazo, isso tem muito a ver com o mercado de capitais, né? Quando você tem que ficar publicando resultado todo trimestre e mostrar que você está fazendo melhor do que no anterior. Então, exigia quase que uma ditadura do resultado financeiro do curto prazo. Isso vem muito do modelo americano, né? Principalmente, mas não somente, e os Estados Unidos é extremamente bem sucedido, então no agregado ele foi muito bem sucedido por muito tempo, por isso que também, né, preponderou, mas eu acho que a gente tem uma evolução da sociedade onde o capitalismo do acionista agora é um capitalismo de stakeholder, onde o papel do conselho, e até mirando agora um sucesso de médio e longo prazo, porque você muitas vezes está mirando um resultado de curto prazo bem sucedido que pode colocar a companhia em risco no médio e longo prazo. Então acho que é bem importante quando a gente pensa hoje, e a sociedade mudou, está mudando, e o papel do conselho também, não é mais servir simplesmente o acionista. E servir o acionista, na verdade, é servir a sociedade como um todo, é servir os consumidores, é pensar no seu público interno da companhia, no público externo, a sua cadeia de fornecimento. Tem uma série de stakeholders. E essa transformação, na verdade, ela está muito ligada ao que seria investimento sustentável. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre a diferença entre ESG, que tem uma confusão, né? Sim. E eles andam lado a lado com investimento sustentável. Mas investimento sustentável, acho que não todo conselho tem o papel de, nem está buscando investimento sustentável. Acho que todos os conselhos hoje, um pilar de conselho hoje responsável é ESG. Que é seguir boas práticas de governança, de meio ambiente, sociais, etc. Isso já é, acho que, o básico de um conselheiro dentro da responsabilidade fiduciária de uma companhia minimamente responsável. Então, o ESG ele trata muito da questão de mitigação de risco, né, e de boas práticas de gestão nas diversas dimensões. E isso eu acho que, apesar de a gente ter ainda
muitas empresas que não sigam e economias que estão em estágios diferentes de avançado. Isso para mim hoje, até porque a gente faz investimento sustentável, já seria o básico de qualquer conselheiro. O investimento sustentável, ele exige uma intencionalidade específica. Eu quero necessariamente endereçar uma população mal servida, criar um produto que tenha um benefício ambiental específico, uma iniciativa, aí você tem uma intencionalidade. Não, além de uma boa prática de meio ambiente, você pode ter uma intencionalidade de causar algo positivo maior para o meio ambiente ou para a sociedade. Inclusão financeira, promover a diversidade, nesse caso você norteia a estratégia da companhia por uma intencionalidade. E o ESG é uma maneira de conduzir negócios, uma forma de conduzir negócios, uma série de métricas. Não necessariamente tem uma intencionalidade de impacto positivo social ou ambiental. Você acha que é uma tendência, principalmente aqui para o Brasil, as empresas investirem mais nos investimentos sustentáveis? Você acha que você está vendo esse movimento? Olha, nós somos uma gestora europeia, né? Então a Europa está num estágio voltado para investimento sustentável, um outro patamar versus o Brasil. Tendo dito isso, eu acho que existe sim uma cobrança maior. E, como eu falei, o ESG acho que é uma prática já bastante consolidada, não necessariamente conduzida de uma forma perfeita, mas acho que vai ter muito mais espaço. E no futuro, não direi nem que é o sonho, a minha crença é que não existirá mais a distinção entre investimento sustentável e não sustentável. Sim. Porque o sustentável significa fazer algo que funcione no longo prazo para todos os stakeholders. E não tem economia que vai prevalecer e ser bem sucedida se ela não tiver essa agenda. Sim. Ela pode demorar muito para acontecer, mas acho que essa distinção é uma distinção relevante hoje, até porque existe uma contaminação no mercado de que investimento sustentável é um investimento filantrópico. Ótimo você ter tocado nesse assunto. E são coisas completamente diferentes. Então, quando você associa, né, filantropia, que tem o seu caminho, tem o seu espaço, é importante, tem agentes que realmente exigem um capital filantrópico, porque a equação risco-retorno do fluxo de capitais exige um outro tipo de vertente, né, de um outro braço, seja o multilateral, os serviços públicos, a filantropia, tudo isso exige um outro tipo de capital, certo? Mas o investimento sustentável é aquele investimento que, na verdade, olha para os stakeholders e tem uma intencionalidade. Então, ele, além de implementar o que seriam as métricas de boas práticas no ESG, ele tem uma intencionalidade maior. Eu espero que a gente chegue nesse momento de convergência, onde investimentos serão todos sustentáveis, né? Porque ESG para mim é padrão, mas não confundir com filantropia, que é um braço bem diferente. Algumas previsões colocam mais de 100 anos para a mulher atingir né, a equiparação no mercado de trabalho. Eu coloquei aqui no nosso roteiro as ODS da ONU, que tem uma previsão lá para 2030, mas a gente sabe que muito do que se é previsto não vai resolver, infelizmente, até 2030. Na sua opinião, como é que você acha que nós, mulheres, principalmente as que estão nos assistindo, que querem ocupar cargos de liderança, que estão se preparando para tal, podem se tornar mais otimistas em relação a essa participação no mercado de trabalho? Eu acho que tudo é uma questão de uma jornada, né? Podemos ficar aqui lamentando as estatísticas como elas são hoje, né? Por exemplo, quando a gente fala de assentos de conselho, né? Eu estava vendo até um estudo recente do Banco Mundial, publicado agora em junho, falando que no mundo é cerca de 20% de mulheres, né, em conselhos nas empresas. No Brasil, segundo esse mesmo estudo do Banco Mundial, é 12%. Há 10 anos atrás, talvez fosse, né, irrelevante esse número. Então, acho que tem uma trajetória para ser feita, e essa trajetória ela não necessariamente vai ser linear, né? Então, acho que a gente tem uma trajetória onde cria-se um círculo virtuoso. Quanto mais mulheres e mulheres bem-sucedidas, realmente com um sistema meritocrático, ascenderem para essas posições, elas podem ser alavancas de diversas maneiras, intencionalmente, até pela questão, como eu falei anteriormente, do espelhamento. Quando você olha, e eu na minha carreira olhava para cima e não via mulheres, até hoje mesmo eu vejo mais mulheres, mas muito menos, tá longe de ser uma paridade, né, de funções. E não só no nível de conselho, no nível de executivos C-level, etc., até diretorias mais abaixo, etc. Então a gente vê muito, e também uma outra distinção importante que eu acho que existe,
é que papéis que as mulheres costumam assumir. Seja em conselho, porque elas fazem parte do conselho, e também na diretoria, né, se leva da companhia. Um outro dado interessante é reparar que as mulheres normalmente, de novo estatisticamente falando, elas são na área de recursos humanos, na área de jurídica, né, ou na área de administrativa, CIO, né, CAO, na verdade, Chief Administrative Officer. Essa estatística vai caindo à medida que você chega em CFO, ainda é um pouco maior, mas CEO, o presidente de conselho, normalmente trazem mulheres com esse viés mais humano, que não é um problema. Também pode se trazer mulher com esse viés mais humano, mas é quando a gente conseguir expandir o leque do que é entendido das habilidades, seja mulher ou seja qualquer outra diversidade, aí sim você consegue trazer uma paridade, porque um conselho, como eu falei, precisa ser plural. Então tem que entender que a mulher ela é capaz de opinar sobre a questão técnica, analítica, financeira, ou mulheres qual que se perfil, mulheres são melhores na parte de humana, outras não mulheres é o de marketing, que define, então né? Não deve ser o gênero. Eu acho que o que a gente tem aqui que fazer é promover capacitação, trazer mais visibilidade com iniciativas como essa, porque eu não tive isso, eu acho que isso é importante, né? E tem uma questão que a gente pode falar um pouco mais pra frente, que é a própria tomada de decisão feminina. Talvez você tenha escutado, né, Maria Rita, sobre isso. Muitas mulheres têm uma tendência a acharem que uma cautela em tomar risco. Isso não é necessariamente ruim, né? Tomar um risco calculado, a chance de acerto, ela é maior. Por outro lado, progredir em carreira significa tomar risco. E um pouco, talvez, além do que você está na sua zona de conforto. Se você ficar sempre nessa zona de conforto, provavelmente você não vai ascender. Sim. Isso a gente eu vejo na minha carreira, vejo quando eu recruto e vejo nas minhas investidas. É muito raro, tem vários estudos que mostram disso, essa questão. Alguns chamam de síndrome de impostora, mas enfim, tem vários estudos a gente também vê isso. Quando a gente faz recrutamento, no nosso caso, que somos uma empresa de impacto, que buscamos ativamente, pelo menos, incluir mulheres no processo, seja na nossa contratação, como também em investidas, é uma exigência que a gente, pelo menos, busque, né, acessar mulheres. Muitas vezes o número de mulheres é menor, apesar do esforço, mas mesmo sendo, às vezes, melhor, normalmente a média de capacitação das mulheres é maior do que a dos homens. Muitos homens preenchem metade dos requisitos que a gente pede e mandam o currículo e falam que estão prontos. Raramente eles falam que não. Né? E mulheres muitas vezes tomam um passo cauteloso e preferem esperar aquele momento ideal. Como o momento ideal não chega. Como é que você acha que as mulheres podem driblar isso? Ter mais iniciativa, ter mais coragem, mais confiança mesmo, né? Eu acho que tem vários fatores, né? Eu acho que como eu falei, tem a questão do exemplo, porque elas têm que acreditar, né, que podem. Isso é algo muito difícil de fazer. Acho que tem a questão familiar, tem a questão cultural. Então, eu tive, acho que, o privilégio de, na minha casa, nunca ter uma distinção de intelectual. Eu nunca fui tratada pelo meu pai ou pela minha mãe como... Somos 4, dois meninos e 2 meninas. Como eu não tivesse a capacidade de fazer tudo que eles fariam intelectualmente. Então, eu não tinha esse viés, por exemplo, de achar que eu não tinha capacitação de fazer se eu quisesse fazer. Sim. Mas eu via e eu me sentia uma exceção à regra. O fato mesmo de eu gostar de matemática, de quantitativa, eu já me senti um pouco diferente da média das meninas ou das mulheres com quem eu convivia. Eu acho que tem muita questão do ambiente, então desde a família, da cultura, mas o exemplo, mulheres bem-sucedidas e essa rede de apoio. Acho que os homens usam isso muito bem e as mulheres têm que aprender a usar melhor. Tem muitas oportunidades de você ter mentoria, capacitação e apoio para essa trajetória. E a gente tem um pouco de política também. As empresas têm que ter uma política, né, de abertura e de buscar esse tipo de talento e fazer o que muitas vezes se faz, seleção sem saber quem é. Né, de blind selection, você não sabe com quem você recebe um currículo, você não sabe se é homem ou mulher, por exemplo. Você faz um processo seletivo sem saber. Não só homem ou mulher, diversidade de maneira ampla, sim, né? Sim. Isso tem vários estudos que mostram também que uma vez que você sabe o gênero, a sua avaliação é diferente com as mesmas características.
Isso é surpreendente. Viés Quantas vezes a cognitivo mulher escuta falar que se uma mulher é muito cedida, ela é meio difícil de lidar. Até os algoritmos já estão enviesados, né? Exato, os algoritmos, né, usando inteligência artificial, começaram a selecionar e teve até histórias bastante visíveis na mídia sobre esse assunto, né? Então é interessante que as mesmas características, por exemplo, uma pessoa muito decidida, determinada, para um homem é considerado talvez uma característica forte de alguém que eu quero, né, que eu admiro, e para uma mulher pode ser considerada como uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa às vezes muito desequilibrada, enfim, tem a mesma característica. É interessante ver como, dependendo do gênero, a interpretação do que é, se ela é mais positiva ou mais negativa, ou como ela é percebida, pode ser diferente. E são vieses. Isso mesmo, Cristina. Bom, conta pra gente como você conheceu a WCD Brasil, como é que você participa junto com as outras mulheres que fazem parte também nesse movimento, né, de fortalecer a participação de mais mulheres na liderança, em conselhos. A WCD foi interessante, né? Eu conheci a WCD, mas faz alguns anos, faz uns 5 anos, né, que eu faço parte da WCD. Mas eu comecei como uma convidada para uma palestra. Fizeram um evento sobre capital de risco e me convidaram para falar sobre investimento sustentável, etc. Acho que eles também buscaram trazer mulheres para o evento, não eram só de mulher. Na verdade, acho que naquele painel eu era talvez a única mulher, se eu não me engano, ou talvez tivesse mais 1, 2 ou 3 homens. Porque na minha indústria tem poucas mulheres, e poucas mulheres que são líderes, né, de algum fundo, responsáveis, etc., por uma gestão. Então, realmente você tem que procurar mulheres, é mais fácil achar os homens. Mas eles fizeram essa busca e eu participei desse evento. E para mim foi muito importante, porque um dos papéis que eu tenho é apontar membros e executivos e conselheiros para as nossas investidas. Não necessariamente todo mundo é do nosso fundo, né? O fundo tem eventualmente as suas cadeiras, mas não necessariamente precisa ser alguém do fundo. Nós queremos que os nossos conselhos, os nossos executivos sejam diversos, não só de gênero, mas de outras diversidades também. Então, para mim, a WCD, ela abriu um universo de possibilidades. Porque uma pergunta que todo mundo faz eu preciso de uma mulher, mas eu não sei onde encontrar. Tem um monte de mulheres boas, mas que não têm a mesma visibilidade. Por quê? Porque os conselhos já são formados prioritariamente por um perfil específico de homens brancos, com as mesmas educações, mesmas formações, cujo network são de pessoas normalmente iguais a eles. Similares. E a indicação de conselho, ela implica num processo criterioso, mas tem um processo muito relacionado às redes de contato dos executivos, dos acionistas, né? Etc. É natural que você tenha ali, você não tenha necessariamente a visibilidade. E quando eu conheci a WCD, eu falei assim, é exatamente o que eu estava buscando. Não só porque eu queria ampliar a minha própria rede de contatos com outras mulheres que eu não conhecia, não tive oportunidade, como também poder ter essa base de mulheres capacitadas para as investidas e vice-versa, né? Então foi um processo bem interessante. Que bacana. Bom, gente, aqui no nosso episódio de hoje, algumas dicas já foram dadas pela Cristina e eu vou pedir a dica de leitura ou as dicas de leitura. O que é que você separou pra gente? Separei algumas com perfis um pouquinho diferentes. Acho que algumas talvez mais conhecidas, outras menos, mas por motivos diferentes. Uma que eu gostaria de deixar aqui, que não é de negócios, mas eu acho que mostra o perfil de você se reinventar, de você tomar risco, é aquele livro chamado Wild. Eu acho que em português ele é Livre, que ele é da Cheryl Strayed, que inclusive tem um filme, que ela é jovem, tem seus 25, 26 anos e tem uma situação pessoal muito difícil, e ela resolve sozinha fazer um trekking longuíssimo e bastante desafiador pelo Pacific Crest Trail nos Estados Unidos, e que é bem longo, e passa todo esse processo de preparação e o que ela vivencia, né? Desde da vulnerabilidade pessoal, uma mulher sozinha numa trilha, né, erma, até todos os desafios psicológicos e físicos, etc., e como ela se reinventa através disso. Então, a mensagem aqui, para mim foi interessante o livro, mais pela resiliência, pela capacidade de se transformar e de achar que você pode fazer mais. Ela se preparou não tão bem, passou vários perrengues, mas foi até o final. Então, é mais ou menos a mensagem para executivas, conselheiras, que faz parte. E outros livros que eu gosto muito, e na época que eu li, eu achei bem interessante, até porque é da minha indústria, né?
é da Sandberg, o primeiro nome dela é Sheryl, chama Lean In, né? Que a tradução talvez livre para mim Mas se preocupa, a gente vai atrás que você quer, Lean In. E ela é uma executiva, né? Ela era CEO do Facebook, uma indústria, enfim, nova na época, mas ela falava muito com investidores da minha indústria e foi em situações muito bizarras, onde eu não fui em reuniões, onde falar com executivos, onde não tinha um banheiro feminino. E coisas desse tipo. E ela comenta muito do que eu falei antes também, que é uma coisa que eu vejo na vida real, de que as mulheres, muitas vezes, elas são cautelosas em tomar risco, em solicitar coisas. Eu quero um aumento, eu acho que eu não estou sendo tratada igual, eu tenho que levantar a mão, eu podia ser, né, eu sei fazer mais. E apesar delas terem essa capacitação. Então ela comenta muito disso, e eu acho que é um livro muito legal para também nós, mulheres, estamos conscientes dos nossos próprios vieses. Existe um comportamento que prevalece, né? E ter consciência desse comportamento é maneira de você fazer um autodiagnóstico. Será mesmo que eu não consigo? E se eu errar também? Faz parte, né? Não conheço nenhum CEO que só acertou. Ou que chegou onde chegou, porque foi tudo dado para ele e estava perfeitamente capacitado para as posições. Isso não existe, né? Isso Nada não perfeito. Existe. Então, acho que esse é um outro. E um outro que eu gosto também, por causa da posição dela, que era uma posição, teoricamente, de ser uma posição de sombra, entre aspas, da Hillary Clinton, né? Ela escreveu um livro que é Hard Choices, onde ela, depois da corrida presidencial que ela não ganhou, Barack Obama ganhou, ela foi ser secretária de Estado. Mas o legal da Hillary Clinton, para mim, pelo menos, é que eu acho que ela conseguiu, num mundo extremamente exigente, etc., e com um marido muito visível, criar uma personalidade e não ser simplesmente a mulher do Bill Clinton. Não só isso, como ter uma identidade, ser conhecida profissionalmente. Ela criou ter uma identidade forte, muito forte, né? Então, esse tipo de situação, acho que tem aprendizados interessantes pra gente. Excelentes dicas, adorei. E eu espero que vocês acompanhem a Cristina depois aqui do nosso programa, onde é que as pessoas podem te encontrar. Eu tenho uma página no LinkedIn, tenho que reconhecer que ela não é tão ativa, mas quando eu posto alguma coisa, são coisas interessantes. Não, a gente vai colocar aqui então, você já está acompanhando aí o endereço da página da Cristina. Eu queria muito te agradecer por você estar aqui com a gente, ter batido esse papo. Obrigada, Marita, foi um prazer. Espero poder inspirar novas mulheres e cada vez mais aqui ter mulheres como interlocutoras. Que bom. Nós também queremos muito. Muito obrigada, né? Você também que ficou conosco em mais um episódio da série Conselho de Mulheres. Sigam as redes sociais do CRA São Paulo, sigam as redes sociais do WCD Brasil, escrevam nos comentários aqui do vídeo o que vocês acharam. Compartilhem o link, enfim, distribuam esse material para mais mulheres terem acesso a esse conteúdo. Espero vocês no próximo Conselho de Mulheres. Tchau, tchau!